Sejam todos bem-vindos a mais uma live no CRTR da 4ª Região, com jurisdição aqui no Rio de Janeiro. Hoje a gente está com o Luiz Alexandre, que é coordenador do LCR, o Laboratório de Ciências Radiológicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu vou deixar, Alexandre, que você se apresente para que quem está chegando e não te conhece possa te conhecer, saber um pouquinho sobre a sua formação e o trabalho lá no LCR. E o que é o LCR? Tá. Primeiramente, Cadu, agradeço o convite a você, ao Marcelo, ao CRTR de uma forma geral, né, para esse espaço de explicar um pouco do que vem a ser o Laboratório de Ciências Radiológicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Eu sou físico de formação, né, e tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado. Como qualquer professor, né, numa universidade pública nesse país, ele precisa, na verdade, ter todos esses títulos, até porque senão a gente não consegue nem ser professor lá dentro, na verdade, né? Então, o que acontece? Já estou nessa área há mais ou menos uns 18 anos, né? E eu vim de formação, na verdade, anteriormente eu dava aula eu lecionava em escolas do Estado, era professor de ensino médio, né? E já trabalhava junto com essa parte de pesquisa. No meu mestrado foi assim, o doutorado também, e depois eu tomei uma decisão que aí eu deveria seguir o rumo da pesquisa e lecionar para ensino superior. Essa foi a trajetória. Bom, pois não. Não, pode falar, pode falar. É que eu fiz algumas anotações aqui e eu vou me organizando enquanto você vai falando para qualquer pergunta que eu queira soltar. Tá bom? Tá ok. Então, o Laboratório de Ciências Radiológicas, ele foi inaugurado, né, em 1994. No final do ano de 1994, ele foi inaugurado. Hoje, nós temos aproximadamente quase 27 anos. Isso a gente comemora no final do ano, né? Então, esse laboratório, o Laboratório de Ciências Radiológicas, ele já vem trabalhando há 2 décadas, há quase 3 décadas, justamente nas premissas de radioproteção, de controle da qualidade, em cálculos de dosimetria, questões numéricas, ou seja, em simulações, na área de radioterapia, que assim o coordenador anterior, que era o professor Carlos Eduardo, que continua com a gente ainda, né, como professor emérito, ele é um professor emérito, e continua muito produtivo, necessariamente, né, mas pelo tempo ele precisou se aposentar. Então, esse laboratório, ao longo dessa trajetória, né, o que ele deu de contribuição à sociedade, né? Que é um laboratório público, na verdade. Então, só para dar uma ideia de vocês da contribuição desse laboratório, ele, ao longo da sua trajetória, ele mais ou menos publicou 150 artigos em revistas de alto impacto, né? E continua produzindo coisas. A gente formou em torno de 80 alunos de mestrado e doutorado em si. Né? Publicamos 15 capítulos de livros. Temos mais ou menos 14 patentes que são geradas. Fomos aprovados em 45 projetos de órgãos de fomento, por exemplo, CNPq, CAPES, da Agência Internacional de Energia Atômica, da FAPERJ, que é o órgão de fomento aqui do Rio de Janeiro. E passaram por nós, técnicos e tecnólogos, fazendo os cursos que são de mamografia, de radioproteção. Alexandre? 1.300. Alô? Ah, não, de não. 1.300. A mente é travada aqui. Sim, porque alguém está me ligando. Ah, tá. É por isso, eu estou cancelando aqui. E em torno de 1.300 técnicos e tecnólogos já passaram ao longo desse tempo, na parte de... Acho que... E dentro desse mundo de coisas que a gente anda fazendo e tudo, o nosso foco justamente é essa questão da proteção radiológica, do controle da qualidade. Então, o laboratório ele é dividido em como fosse pequenos laboratórios no seu interior. Né? Então, por exemplo, a gente tem um laboratório chamado Laboratório de Metrologia. Então, o que esse laboratório vai fazer? Ele fica responsável pela parte metrológica das radiações ionizantes em si. Então, ele vai fazer a calibração de instrumentos que são usados, por exemplo, em medicina nuclear. Né? Os Geiger Miller, por exemplo, a gente faz a calibração
desse tipo de instrumento, né? De bips, de canetas dosimétricas, né? E, além desse tipo de coisa, a gente faz calibração para faixa de raio-x. Então, equipamentos que são utilizados para controle da qualidade, por exemplo, em mamógrafos, a gente faz a calibração para aquelas energias que são utilizadas em mamógrafo. Isso, então, é feita para raio-x, né? Além disso, a gente tem um laboratório que a gente fala que é de dosimetria Freak, que é a dosimetria química, que esse a gente está trabalhando para virar um padrão primário, ou seja, tornar um padrão mais alto, ou melhor dizendo, a gente conhecer tudo o que é feito do Freak, a gente conseguir quantificar e conhecer esse tipo de coisa. Isso vai ser aplicado aonde? Por exemplo, em feixes de calibração de radioterapia. É uma das aplicações. O que a gente tem hoje e já está pronto são calibrações para irradiadores de sangue. Então, os irradiadores de sangue, por exemplo, eles têm uma faixa de dose muito grande, que vai de ordem de 15 até 50 graus. Para quê? Para justamente tirar aqueles linfócitos tipo T que contaminam o sangue. Então, os hemocentros eles têm isso, e isso é uma exigência da CENEM, por exemplo. Né? Entendi. Então, a gente já tem isso já muito bem preparado. O que a gente está aguardando? Primeiro, essa questão da pandemia. Tem um controle, as coisas começaram a voltar ao normal. A vida voltar ao normal, né? Isso. E a gente agora está terminando de... Terminar, na verdade, não é terminando. A gente está esperando a aprovação de um artigo que a gente mandou para uma revista de alto impacto, falando justamente desses irradiadores de sangue, da calibração deles. Né? Entendi. E essa calibração que a gente chama de dosimetria Freak é um dos poucos laboratórios no mundo que existe esse tipo de calibração. Então, na verdade, por quê? Porque a gente precisa conhecer, a calibração, na verdade, ela precisa conhecer quais são as características daquele tipo de equipamento. Por exemplo, na radioterapia, por exemplo, do feixe, ou seja, da dosimetria dele. Porque isso, uma hora, vai ser usado no paciente. Né? Sim, sim. E a gente trabalha com uma incerteza muito baixa, menor do que 1%, por exemplo. E, além disso, a gente tem um outro serviço que é de câmara-poço, que é justamente em bracterapia, que é o único laboratório na América Latina toda que tem esse tipo de serviço. Né? Legal, legal. Ou seja, vai fazer a calibração das câmaras-poços, que são os padrões para aqueles feixes que são utilizados nas mulheres, quando vão procurar fazer a bracterapia, usando o irídio 192, por exemplo. Além disso, a gente tem outros dois laboratórios que a gente está implementando. Olha só, isso tudo dentro do LCR, né? E dentro da metrologia. A gente está implementando que um é o laboratório de ativímetro, então esse está ligado à medicina nuclear, ou seja, a gente vai verificar essa questão da dose daqueles elementos radioativos, que também são poucos laboratórios no mundo que existem isso, e isso a CENEM está discutindo se coloca isso em norma, cobrar esse tipo de serviço de calibração dos clientes. Entendi. Isso é extremamente importante, ou seja, tanto para aquele que trabalha, ou seja, as instalações de medicina nuclear, isso é importante, quanto aqueles que produzem o elemento radioativo, que é onde ficam os ciclotrons. Então, a gente está trabalhando nisso. Então, esse laboratório está muito bem definido, necessariamente, né? E agora já tem uma equipe já montada para ali, ou seja, tem um cara tem uma expertise bem alta, de muitos anos trabalhando no IRD, trabalha com a gente, né? E tem uma aluna de doutorado que está entrando e agora a gente vai receber um aluno de iniciação, né? E um outro laboratório, um outro serviço, ou melhor, uma outra calibração. Dentro da LCR você tem profissionais tecnólogos também, não tem? Temos, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Isso também. E tem um outro que é justamente a parte de calorímetro, que é uma outra padronização primária. Então, na verdade, o laboratório ele está se preparando para ter duas padronizações primárias. Isso é um pulo não é de tecnologia, mas de nível bem elevado. Porque coloca a gente, né, coloca o país necessariamente num rol onde ele pode fazer intercomparações com países que já têm essas técnicas muito bem estabelecidas. Entendi. Isso é importante, né? E o laboratório,
ele também tem a acreditação do Inmetro. Então, esse setor da metrologia, alguns escopos do seu setor em si, tem essa parte, né? Bom, e o que acontece? Além disso, a gente tem o PRS, né? Que é o Programa de Radioproteção e Dosimetria, onde fica essa parte radiológica. Sim, que, sim, inclusive, todos esses técnicos ali são tecnólogos, tá? Ah, legal. Então, são tecnólogos que só foram e são treinados no laboratório de forma contínua. Porque de tempos em tempos, a gente encontra sempre uma novidade nessas vistorias que a gente faz. Ou são equipamentos muito antigos, né? Ou são equipamentos muito modernos, que é onde não está muito bem implementadas essas questões desses protocolos. Entendi. Então, na verdade, esses tecnólogos em si, eles fazem visitas in loco. Então, todos os dias, eles estão visitando as clínicas e hospitais e consultórios odontológicos diariamente, né? E fazendo os testes que estão vinculados hoje à RDC 330, em substituição à portaria 453. Perfeito, né? Perfeito. Então, isso está sendo feito de uma forma contínua, acompanhada, né? Tem um outro tecnólogo que passou a ser físico, por exemplo, que trabalha na metrologia, né? Mas nada impede, entrou como tecnólogo, recebeu treinamento, continua recebendo treinamento, porque as coisas dentro do laboratório, elas não entram numa zona de conforto, Cadu. Na verdade, como a gente trabalha muito com essa parte de pesquisa e está roda uma inquietude, né? Com certeza. E como tem essa questão toda, nossa, de ter essas interações, tanto com entes públicos nacionais, como, não empresas, mas sim instituições internacionais, então o tempo todo a gente está fazendo algo novo nessa história, acompanhando o que está sendo feito lá fora. Então essa é uma das preocupações. E outra preocupação, não é só o coordenador que tem formação para isso. A equipe inteira passa a ter formação também continuada. Então, por exemplo, não é só o coordenador que vai ao congresso. Ele vai e muitas das vezes ele leva uma equipe. Com certeza. Sim. Por quê? Porque o grande ponto forte do LCR é a equipe, Cadu. Então, a preocupação minha é justamente dar cada vez mais condições para que a equipe cresça profissionalmente. Essa é a verdade. Gente, deixa eu dar uma boa tarde para todo mundo que está chegando. Eu estou atento no que o Luiz está falando, o Luiz Alexandre está falando, mas eu estou vendo que as perguntas estão chegando, tá? Nosso diretor-presidente Marcelo Carlos também já está conosco, nossa conselheira Kátia também está conosco, eu pude ver. Teve um amigo de Duque de Caxias que mandou um abraço para a gente. Então, fiquem despreocupados que a gente aqui está acompanhando tudo, tá? E para quem é de fora aqui do estado, deixa eu tentar contextualizar e explicar um pouquinho como acontece aqui no estado do Rio, né? Fora aqui do estado, geralmente, esses Alessandro também, Barros aí, junto com a gente na nossa live. Então, deixa eu só explicar um pouquinho. Fora do estado do Rio, as empresas, quando precisam que se faça um levantamento radiométrico, por exemplo, elas contratam uma outra empresa, contratam um profissional, enfim. Ele assina e é o que basta, vamos botar assim, né? Já que no estado do Rio, por conta de um decreto estadual, ele necessariamente tem que passar pelas mãos do LCR. Acaba que o LCR tem que botar, vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errado, Luiz, tem que chancelar. É como se fosse uma chancela, né? Pelo que eu me lembro que eu já conversei com você, as empresas fazem esse tipo de serviço, mas de qualquer forma o LCR tem que chancelar isso. Falei alguma coisa errada? Esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo. Na verdade, o laboratório, por esse decreto, né, o LCR e o IRD, depois, acho que em 2006, mais ou menos, ele parou de fazer esse tipo de serviço. E o laboratório, ele faz o serviço que a gente chama de vistoria técnica. A gente não fala que é fiscalização, é vistoria técnica. O termo de fiscalização fica para o órgão constituído, que é a vigilância. Que é a vigilância, sim, perfeito. Né? Mas esse laudo, por exemplo, do que é feito, é uma das exigências que a vigilância pede no seu licenciamento anual, por exemplo. Mas o relatório, o laudo de radioproteção emitido pelo LCR, ele é válido por 2 anos, necessariamente. Né? Entendi. E as empresas, o que elas fazem? O laboratório não faz controle da qualidade. As empresas vão e fazem um controle da qualidade. Isso não tem ingerência, não tem influência nenhuma do LCR.
Então, de 2 em 2 anos, a gente retorna ao local para poder fazer toda a vistoria em si, todos os testes pertinentes à RDC 330, na verdade, e as perguntas pertinentes também à RDC 330, que levam são aquelas que são de cunho mais de proteção radiológica. Sim, si, sim. Né? Sim. Não são feitos dessa forma. E aí, então, falei certinho. Então, para quem é de fora do estado e de repente está nos acompanhando, para entender o porquê que o LCR é, na verdade, um órgão, vamos botar assim, tão relevante aqui no estado do Rio. Porque o LCR é quem tem que dar tem que fazer essa chancela, como a gente colocou. E com isso, acho que todos os profissionais que estão aqui conhecem a portaria 453 e acho que todos já estão sabendo que tem a RDC 330, né? Que foi publicada, foi em 2019, final de 2019? Sim, foi 20 de dezembro de 2019. Então, ela final foi publicada. Final de 2019, onde revogou a portaria 453 e deu um prazo de 12 meses para que os estabelecimentos se adequassem. E aí, deixa eu primeiro fazer uma pergunta. Vocês, quando vocês estão indo nesses estabelecimentos, vocês já estão buscando estar de acordo com a RDC? Já estão orientando a isso? Sim, sim. O que nós estamos fazendo, Cadu, na verdade, como a gente está dentro desse período aí, dessa disposição transitória, né? Então, na verdade, os técnicos que trabalham, fazem as vistorias, eles já fizeram toda a revisão da portaria, fazendo uma equivalência com a portaria 453, os nossos relatórios, por exemplo. Então, isso foi feito. O próximo passo que a gente vai fazer é a consolidação. Tá? Essa consolidação, ou seja, colocar tudo aquilo que era a portaria 453, fazer a equivalência na RDC 330. Então, tinha uma coisa lá que era capítulo 3, parágrafo 2, por exemplo. Na RDC aparece como capítulo 1, parágrafo 1. Entendi. Então, a gente faz esse tipo de coisa. Então, todas as perguntas que estão no relatório, elas têm um item pertinente à legislação vigente. Então, na verdade, essa RDC, a 330, é ela que vai gerenciar toda essa parte diagnóstica. Então, vai ser abrangente para radiologia diagnóstica, ou seja, hospitais, clínicas, a parte odontológica, e agora ela se refere à parte veterinária também. Né? E não deixa escapar ninguém. Todo mundo que faz uso de radiação ionizante na área diagnóstica de radiologia precisa implementar a RDC 330, necessariamente. Né? Legal. Então, você meio que já até respondeu. Tem uma pergunta aqui do Alessandro que é muito boa, que seria o pontapé inicial, né? Que você já está respondendo, que é o que é a RDC 330. Você já isso aí. respondeu para a gente. Então, na verdade, ela está definindo os requisitos sanitários, tá ok? De uma determinada organização e o seu funcionamento. Então, se você tem uma sala de radiologia, por exemplo, você precisa contemplar vários requisitos para aquilo. Sim, né? Perfeito. Então, por exemplo, porta tem que estar blindada, né? Ela tem que se fechar adequadamente, tem que ter os avisos de proteção radiológica, tem que ter o símbolo internacional da radiação. São essas coisas para quê? Para identificar que aquele ambiente é um ambiente propício para receber o paciente, para fazer o exame, mas com radiação ionizante. Então, só vai entrar de forma autorizada. Isso são alguns exemplos. Só que o que trouxe de novo? Né? Então, a RDC deixa eu te interromper, Luiz. A gente já vai entrar nessa parte de novo, mas eu vou tentar passar algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui. A Mari, acho que é Mari, perguntou se um relatório do IRD seria aceito pela Visa, tal qual o do LCR. Sim, pelo decreto, tanto o IRD quanto o LCR podem fazer esse laudo. Só que o IRD parou de fazer esse tipo de serviço, se eu não me engano, como eu tinha dito, a partir de 2006. O que ele faz? Ele indica, ele pede que as pessoas entrem em contato com o laboratório, com o LCR. Né? Então, basicamente, é em cima disso. Perfeito. E aí, vamos então continuar com o que você iniciou. Né? Qual foi o que vocês perceberam de mudança assim, relevante
da portaria para Eu vou RDC. até, parece uma pergunta aqui falando da hemodinâmica, né? Porque a hemodinâmica, ela vinha toda aglutinada, como na portaria, todas elas vinham, todos os procedimentos vinham dentro da portaria 453. Agora não, você tem a RDC 330, dando o que você precisa para seu estabelecimento, necessariamente, né? Ou seja, define o que vai ser o controle da qualidade, vai definir o que é um programa de educação continuada, tá? Vai definir o que é a proteção radiológica e o que vai ser feito em cima desse tipo de coisa. Na verdade, o que você tem? Ela colocou separadamente instruções normativas. Então, essas instruções normativas, elas dão a ideia de cada um dessas modalidades. Então, nós temos... De cada tecnologia, né? Vamos botar assim. Isso aí, de cada tecnologia. São 8 modalidades que se tem lá. Né? Então, você tem uma instrução normativa, por exemplo, 52, que está lá, que faz parte da RDC 330. Então, vai ter o quê? 52 significa que é raio-x convencional. Tá? Então, ali vão ter os testes e algumas perguntas que a pessoa, o responsável legal, por exemplo, precisa colocar esse tipo de coisa, né? De acordo com a RDC. Então, ali você vai ter, por exemplo, a de fluoroscopia. Então, você tem uma instrução normativa só para fluoroscopia, só para radiologia intervencionista. Então, ali vai estar dizendo o que se precisa ter e quais são os testes que precisa ser feito na fluoroscopia ou numa radiologia intervencionista, por exemplo. Foi, na verdade, um grande avanço em perceber que são tecnologias diferentes, equipamentos diferentes, e eles, de repente, vão ter que ter visões diferentes para cada um. Ótimo. Então, isso eu achei um grande avanço. Separou, entendeu? Então, separou esse tipo de coisa. Né? Então, isso foi importante. Eu vi que tinha uma pergunta sobre mamografia. Então, tem uma instrução normativa só de mamografia. Né? Que ali está dizendo. Então, embora que ainda não é o mundo ideal, Cadu, por exemplo, não é, mas já tem uma iniciativa. Sim, perfeito. Já tem um avanço, né? Já tem um avanço, já tem uma preocupação de forma individualizada para essas tecnologias. Isso é importante. Né? Entendi. Por que é importante? Porque vai impactar quem está na ponta. O técnico, o tecnólogo que está realizando aquele exame. Então, é importante para que ele possa entender um pouco daquilo ali. E qual foi o grande avanço dessa história toda? Foi a inclusão de 2 outras tecnologias que não existiam. Que era ressonância e ultrassom. Uma para a questão de ondas mecânicas, que é o ultrassom, e a outra para a questão de campo magnético, que é a ressonância. Então, ali tem 2 coisas, tem 2 áreas que não são radiações ionizantes, mas fazem parte da radiologia diagnóstica. Né? Então, isso é uma forma importante. Tá? Na questão, como eu tinha citado, a questão da veterinária em si, então, quando você interpreta a veterinária... alguém respondeu ali... às vezes dá para acompanhar. Mas não tem normativa para medicina veterinária. Por quê? Isso. Ali não vai dizer que tem uma instrução normativa para veterinária, embora que a RDC contemple a veterinária. Então, como a veterinária usa um aparelho de raio-x, por exemplo, ela vai entrar na instrução normativa 52, para equipamento de raio-x convencional. Se usa um tomógrafo, vai para a instrução normativa 55, que é de tomografia computadorizada. Entendeu? Diferente de se fosse Conibin. Aí Conibin não. Conibin está ligado à parte odontológica. Aí vai estar na instrução normativa da odontologia. Isso. Então, existe umas divisões para facilitar na hora do entendimento. Correto? Uma outra coisa que foi colocada, por exemplo, né? O que aconteceu? Antes, nos testes, você tinha os limites. Então, um KV, 10% em relação ao limite, ao valor nominal. Então, se você tem um KV lá de 80, então você vai ter que encontrar no seu controle da qualidade em torno de 72 até 88, porque é mais ou menos 10%. Seria mais ou menos 8 por 8 KVs aí. O que acontece? Continua os 10%. Mas se estourar, por exemplo, 20%, eles falam que entra num nível de restrição.
Esse nível de restrição, na verdade, significa que você pode interditar aquela sala. Entendi. Entendeu? Então, a vigilância pode interditar aquela sala. Isso, o que vai acontecer? A gente não pode, como LCR, encontrei um limite de 20%, vamos interditar a sala. Como a lei ainda é nova, Cadu, a gente precisa de um tempo. Num primeiro momento, a gente tem que ter uma atitude educacional. Sim, sim. Avisar, fazer a correção necessária, trazer esse limite para dentro do limite permitido, correto? Antes de tomar alguma atitude, a vigilância, uma atitude policialesca nessa história. E assim também o próprio CRTR, e assim a gente vai construindo. Por quê? Leva um tempo para amadurecer muita coisa. Sim, com isso certeza, mesmo, com certeza. É o tempo de adaptação. A gente leva um tempo para isso. É bom né? lembrar que a própria RDC ela fala que a gente está no momento de transição. Ela dá os 12 meses. Né? Isso. A própria RDC ela já fala, ela fala literal em relação a isso. Você vai ver que 12 meses ainda vai ser insuficiente. Sim, mas sim. Isso, quem pode regular essa história toda é a vigilância sanitária. Sim, dos municípios e do estado. Então, ela pode ter uma forma mais flexível de poder organizar esse tipo de coisa. Isso é importante. Aí colocaram a educação continuada. Isso faz parte da educação continuada. Então, na hora que o técnico-tecnólogo lá na ponta, ele faz um curso de proteção radiológica, onde apresentam esses pequenos problemas que acontecem e o que impacta na imagem, você vai ter um cuidado a mais na hora de gerar essa imagem, de formar essa imagem. Perfeito. Né? Ô, Luiz, só para não perder aqui, passou uma pergunta. O Josilton, grande Josilton, um abraço, Josilton. Ele perguntou qual o decreto que autoriza somente o RD e o LCR a realizarem um laudo. Você sabe o número do decreto? Eu não lembro agora o número do decreto. É 21231. Então tá aí, respondido, Josilton. 21231 de 1994. É isso. Deixa eu tentar chamar de atuação. Eu vi alguém falando um comentário, não vou lembrar agora, falando sobre... Mas aí é um trabalho que até pode ser feito pelo próprio CRTR, pode ser, acredito eu, pode ser feito pela vigilância. Um rapaz estava falando que ele faz concurso, se tem avisado as bancas sobre essa mudança. As bancas, geralmente, elas têm conhecimento, porque ela tem um corpo técnico que realiza, né? Sim, com certeza. E a banca ela tem que estar inteirada do que está acontecendo. Né? Sim, sim. Então, na verdade, ela precisa... A Marili, acho que é Marili, me perdoa se eu estiver falando o nome errado, tá? Ela está botando aqui, importante ter incluído as doses glandulares médias na mamografia com valores recomendados para diversas espessuras de mama. Não é minha área, eu confesso que eu li mais sobre a área que eu atuo. Você sabe sobre isso? Que está na RDC? Bom, geralmente, dose média glandular, só se me dê um minuto, pelo menos, para eu pegar aqui a instrução normativa, porque eu não lembro, são muitas informações que tem. A portaria 453, ela não falava de dose média glandular, ela falava de dose de entrada na pele, que seriam 10 miligramas. Só me dá só um segundo aqui que eu vou pegar aqui, eu já vejo logo, que está na parte final. Não, perfeito, perfeito. Bom, gente, de qualquer forma, enquanto o Luiz vai lá, vou mais uma vez agradecendo a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Porque a gente está falando, está entrando gente, não para de entrar gente, então a gente está vendo gente entrando, então a gente acaba tendo... Vamos lá. Falar com todo mundo, né? Não, porque às vezes tem umas perguntas que são muito específicas. A gente já vai abordar também alguns outros temas, talvez, que os profissionais querem muito saber. De qualquer forma, a Renata fez uma pergunta em relação ao aparelho móvel. Essa pergunta que foi feita... Não, tem sim. Tem valores representativos de dose média glandular, sim. Tem sim. Isso tem. Tem para todas as espessuras de mama. Que ele faz umas equivalências com acrílico. Existe sim. Isso já foi um ganho, porque antes não existia. Né? Sim, sim. Alexandre, o presidente está na nossa live aí. Não, o Alexandre Alves. Alexandre.Alves. O presidente estava na nossa live, não sei se ainda está, mas... Ele com certeza leu o teu abraço e se não leu, eu transmito o abraço para ele. Tá bom. Então, deixa eu responder a Renata. A Renata falou Sim. sobre aparelho móvel.
funcionando como aparelho fixo. Na portaria já tinha previsão, na RDC também tem essa previsão de que tem que ser Na algo RDC temporário. também tem, só que é de caráter temporário, você falou bem. Ele pode atuar como fixo, de caráter temporário, e isso tem que estar documentado. Ah, Ok? perfeito, perfeito. Então, na verdade, o responsável lá, por exemplo, se é um responsável, se é o supervisor de proteção radiológica, o responsável técnico, ele precisa emitir um documento, é de caráter temporário, é para atender uma determinada urgência. Perfeito. Ponto. O que talvez pudesse, de repente, para deixar até mais claro para todos, aí eu não sei se ao seu ver também caberia isso, o caráter temporário, ele é bem amplo essa interpretação. O que seria temporário? Um mês seria temporário? 6 meses? Eu acho Pois que é. a portaria peca um pouco nisso, né? Isso a portaria deixa aberto. O que pode ser conversado, dialogado e registrado é junto com as vigilâncias. Muitas das vezes o laboratório ele entra em contato com a vigilância, passa um determinado problema em si e a gente chega a um determinado acordo ali dentro. Entendeu? Para quê? Para que aquele tipo de situação que se venha a repetir, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Né? Entendi. Então, esse caráter temporário, o que acontece? Eu lembro que a gente, no laboratório, participou da revisão da RDC 300, perdão, da portaria 453. E a gente participou junto com a vigilância. Então, a gente chama sempre as vigilâncias a participar com a gente. Por quê? Sim. Porque eles têm um caráter fiscalizador e nós temos um caráter educador atrás de pesquisa por trás disso. E a gente conversa e a gente chega a um determinado ambiente. Para isso. E a gente lembra que a gente colocou dentro das nossas revisões, que a gente encaminhou isso para a Anvisa, que prazo seria esse? O temporário de que forma? Né? E isso não foi acatado. Na verdade, continuou do jeito que estava, lá dentro. Sem conseguir estipular um tempo mínimo, né? Porque senão fica muito aleatório, né? Verdade. Então tem essa questão. Isso vai ser para a gente, no laboratório, quando a gente pegar um determinado aparelho transportável, que está sendo usado como fixo, o responsável do local ele vai se comprometer dentro de um documento, por exemplo, que, sim, perfeito. Que aquele equipamento é temporário e de uso de tanto a tanto. Acabou. Sim. Ele vai ter um prazo ali, tem um deadline nessa história. Perfeito. A verdade é essa. O Marcelo tá pedindo aqui, Marcelo Carlos, nosso presidente, para você falar um pouco das pós-graduações que tem, porque teve uma profissional que falou que está recém-formada, me formei, queria fazer a habilitação, tem que ser presencial, e aí o Marcelo aproveitou e entrou aqui sobre as pós-graduações que tem no LCR para os tecnólogos. Isso, na verdade, o que nós temos? Nós temos hoje um mestrado profissional, né? Que é um mestrado profissional em física médica. Não necessariamente entra só físico. Entra pessoal da área biomédica, da área de exatas, ciências da natureza, exceto áreas humanas. Né? Porque entra para a parte de direito, história, isso não tem como a te entender. Então, esse mestrado é um mestrado aberto. Então, as pessoas podem se inscrever. Na verdade, ele é profissional, ou seja, ele não tem bolsa CAPES, CNPq, porque esses órgãos de fomento não fornecem bolsa para mestrado profissional, né? Para mestrado profissional. Isso não é só do LCR, da UERJ, são todos em si. E o que acontece? Eu acho que é um mestrado importante para os tecnólogos. Por quê? Porque ali você vai ver a questão do conceito da dose, a questão do conceito da qualidade da imagem, por exemplo, o conceito da metrologia, por que você está calibrando aquilo ali, você precisa saber, o conceito de radiobiologia, dos efeitos biológicos da radiação, isso é uma das áreas que nós temos dentro do laboratório, e tem um outro laboratório no seu interior, né, inserido, que faz essa parte com a plataforma de radiobiologia em si. Então, é um mundo de coisas. Por quê? O mestrado profissional ele fica dividido assim. Nos primeiros 6 meses você faz todas as cadeiras. Correto? E depois você tem 1 ano e meio para poder fazer a sua dissertação. Entendi. Né? Qual é a ideia do mestrado profissional? É você especializar o cara, não formar ele. Sim, você especializa ele. Isso é importante, né? Então, hoje, a gente está começando a dar algumas aulas online para a turma que era do ano passado. Pegou a gente meio desprevenida essa questão da pandemia. Mas a gente já começou. Mas daqui mais um tempo vai ser publicado o edital do mestrado. Ah, legal. Né? Então, tem lá.
São poucas vagas? São poucas vagas porque o grupo docente, o corpo docente é um corpo docente pequeno e a gente tem muitas atribuições. Sim, né? sim. Porque a gente está envolvido com pesquisa, está envolvido com aulas na graduação da universidade, aulas na pós-graduação, coordenação, por exemplo, calibrações. Então, a gente mexe com isso tudo. E, além disso, o LCR é um departamento. Então, ele tem uma vocação acadêmica, Sim, que é Departamento de Ciências Radiológicas, Uhum, no seu interior. Então, não vejo problema nenhum. Até que seria muito bem-vindo, que eu acho que é importante trabalhar, alguém que trabalha na área de raio-x, de tomografia, a gente começar a mexer um pouco nesses protocolos. Porque dentro da RDC, agora, ali dentro, deixa claro, quando Ele você estipula tem... protocolos, rotinas. Claro, Sim, isso. sim. Isso é importante, ainda mais que na pediatria. E isso tem que estar desenvolvido. Sim, perfeito, né? perfeito, perfeito. E a gente tem objetos de testes, na verdade. Como eu falei para vocês, a gente ganha editais de órgão de fomento. E a gente, o que a gente faz? Fomenta a pesquisa. Então, esse recurso que a gente recebe da sociedade vai ao laboratório, o que a gente faz? A gente contrata profissional com um nível elevado também, fomenta, às vezes, ajuda de custo para determinadas pessoas de mestrado e doutorado, e compra equipamentos também, e muitas das vezes a gente não consegue contemplar só com o servidor público da universidade. A gente precisa contratar. Sim, e esse seletista, o nome já diz, tem todos os encargos associados trabalhistas, precisam ser respeitados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, passar uma pergunta que, deixa eu ver o nome da pessoa, Veluma está fazendo. Qual é a previsão para abrir o edital do mestrado profissional? Sim, o mestrado profissional, recentemente a UERJ liberou para todos suas pós-graduação, liberar os seus editais. Então, hoje já está em agosto, acredito que para setembro isso está sendo divulgado. Né? E a gente divulga. Quando isso for colocado, a gente pode mandar para vocês, olha, já está no CRTR, olha, já está disponível o edital. A gente do CRTR da 4ª Região aqui do Rio, nós estamos querendo, junto com a diretoria, junto com o Corpo de Conselheiros e com a presidente da nossa Caixa Benevides, a presidente da Coordenação Regional de Educação, começar a fomentar que o nosso tecnólogo, aí pensando mais no nosso tecnólogo, que ele consiga buscar essas pós-graduações, seja lato sensu ou stricto sensu. Então, a gente está querendo ser informado, a gente está buscando as universidades, o LCR, o IRD também, para que nos informe, a gente faça a divulgação. Né? E, naturalmente, aberto também aos profissionais técnicos que queiram fazer uma especialização de nível médio técnico ou até mesmo procurar a graduação tecnológica para poder manter a educação continuada. Deixa eu só buscar aqui, ó. O Elias está perguntando como funciona o mestrado. São quantos dias da semana? É meio período ou é integral? Não, ele é meio período, tá? Por quê? Porque a outra parte as pessoas precisam trabalhar, né? Então, eu sei que nos primeiros 6 meses é um pouco mais trabalhoso, porque onde faz as disciplinas. Depois não, depois vocês vão para os hospitais onde trabalham e aí com o orientador internamente da pós, você vai desenvolvendo o seu trabalho. Lá. Perfeito. Essa é a ideia. Por isso que a gente não forma, a gente vai especializando a pessoa. Perfeito. Por aí. E a gente também aprende com a rotina que vocês têm nos locais. Isso é importante. Acaba sendo uma troca, né? Acaba sendo uma troca. Claro, com certeza. Até tinha alguém que perguntou, eu trabalho, sempre estou preocupado com a questão da tomografia, uma das perguntas aqui, em redução de dose. Beleza, ótimo. Mas além da redução de dose, a gente precisa verificar a qualidade da imagem em si. Então isso é importante. Então a gente tem alguns equipamentos que a gente, na verdade, são usados nas vistorias, beleza? E tem outros que a gente nem usa. Por quê? Porque são equipamentos para pesquisa mesmo, que vão avaliar a qualidade da imagem. E quem tem um olhar mais apurado em regiões anatômicas são vocês, técnicos e tecnólogos. O físico não tem esse olhar. Só se ele parar e fazer o que vocês fizeram de formação. Mas ele tem como contribuir com a questão dos testes de qualidade, aonde vai influenciar na imagem. E assim a gente monta os protocolos, entendeu, Cadu? Com redução de dose, sem perda de qualidade da imagem. Essa é a ideia. E isso é uma educação continuada. Sim, com certeza, com certeza. Alexandre, olha, eu esqueci de falar no início da nossa live
a nossa live tem 1 hora de duração, tá? Porque o Sim, Instagram, ele só permite 1 hora. Então, depois de 1 hora, tudo ela bem. necessariamente cai. Faltam 19 minutos. Quando faltar 10 minutos, eu vou começar a introduzir as nossas considerações finais, porque a gente sabe que acaba estendendo. Certo. Né? Se deixar dois minutinhos, passa, tá? Deixa eu trazer aqui um tema que foi muito falado, muito debatido. Sim. Quando saiu a RDC 330. Me chamaram até para participar de um grupo do país inteiro. Certo. Porque, assim, a portaria 453, ela dizia, né, que profissional fazia o quê? Então, vamos botar. Esse profissional pode ser o responsável técnico. Esse profissional pode ser... É o solicitante, né, dos exames. Que é muito complicado. Isso gerou ações na época, por exemplo, com a medicina e a fisioterapia dizendo que poderia solicitar, a medicina dizendo que não. E aí, na época, o COFITO entrou com a ação na justiça contra o CFM, ganhou na justiça, inclusive. Então, quer dizer, e determinava. Essa portaria ela veio não determinando. Ou seja, não cabe a portaria dizer, a RDC, vamos botar mais específico, não cabe a vigilância sanitária dizer que profissional é aquele, já que existe legislação federal que diz que profissional é habilitado para fazer o quê. E uma coisa que foi movimentou muito na época, é que hoje o responsável técnico lá vem instituído que é um profissional legalmente habilitado. Tal qual o supervisor de proteção radiológica, um profissional legalmente habilitado. Ou seja, ele deixou como, ao meu ver, do ponto de vista jurídico, tem que ser. Ele não pode se meter, vamos botar assim. Tem que dizer só um profissional legalmente habilitado. E aí suscitou muito que profissional é esse, que tipo de qualificação esse profissional precisa ter, né? Que tipo de conhecimento esse profissional precisa ter. Você tem percebido, já quando vocês vão e orientam, já dão algum tipo de orientação em relação à RDC? Isso a gente ainda não. Isso aí a gente ainda não entramos, porque é uma questão muito particular do estabelecimento, Cadu. Sim, entendeu? Mas você tem percebido que os estabelecimentos estão procurando outros profissionais? Porque, por exemplo, eu já tenho conhecimento de um responsável técnico aqui no Rio. Já pela RDC, né? Já com ideia pela RDC. Entendeu? Ótimo. Um tecnólogo. Se ele é habilitado, ótimo. Se ele é habilitado, porque o que que diz? Você pode ter um responsável legal, ele deve designar o cara habilitado para assumir a responsabilidade pelos procedimentos radiológicos de cada setor de radiologia diagnóstica, correto? Para isso, ele, na verdade, ele precisa, vou ver aqui, ele precisa ser um profissional legalmente habilitado, profissional com formação superior ou técnica com suas competências atribuídas por lei e que cumpre todos os requisitos legais para o exercício da profissão. Então, já deixa isso. Não tem uma questão que é só físico, só médico. Não, o tecnólogo ele pode fazer. Eu fiz até uma pesquisa no Conselho de Química em relação a responsáveis técnicos. Se os responsáveis técnicos químicos, né, seriam só químicos ou se também teriam técnicos em química, né? E lá eles têm técnicos em química como responsável técnico, não é só nível superior. Só que eles estipularam de acordo com as atribuições. De acordo com o grau de complexidade daquela empresa, aí o técnico em química pode ser o RT. Mas de acordo com alta complexidade, aí o Conselho Federal de Química já entende que teria que ser um químico de formação, nível superior. Então, quer dizer, só deu essas atribuições e isso é um trabalho que, ao meu ver, hoje o nosso sistema acontece, a RTR vai ter que desenvolver. Eu acho que é muito importante essa questão. Vocês conhecem muito bem o campo que vocês trabalham, em detalhes. Isso é importante. Alguém fez uma pergunta da SPR, deve ser habilitado pela CENEM. Não, na radiologia não precisa. Só a medicina nuclear e radioterapia que é habilitado pela CENEM. Não tem necessidade disso. Não tem a prova, né? Não tem. E o responsável legal ele vai designar o responsável técnico, na verdade, dentro das suas atribuições. E ele vai precisar olhar, sim. O que o responsável técnico ele vai precisar olhar nessa portaria? Programa de garantia da qualidade, ele vai ter que olhar isso. Ele vai ter que ver a programa de educação continuada, né? Tudo aquilo ali. E programa de proteção radiológica. Então ele precisa olhar isso. Então é um grande plano estratégico. Entendeu, Cadu? Sim, perfeito, perfeito. Oi? E aí, já entrando aqui,
teve uma colocação do Alessandro, como fazer as instituições implementarem um programa de educação permanente e que as instituições façam ela como previsto anualmente. Eu acredito que o LCR, quando é chamado, vocês acabam dando as orientações. A gente coloca, isso é uma pergunta que é feita, sim. Né? Aí a vigilância, na verdade, é o outro ponto que ela deve cobrar. Né? Porque sim, o LCR, necessariamente, ele não é o órgão, não é o organismo que vai lá e impor. Vocês não fiscalizam, né? Vocês vão botar. Vocês como se fosse um órgão técnico, vão botar isso assim, aí. E a vigilância é quem vai para fiscalizar. Isso aí. Qual é a minha recomendação nisso? Porque também a vigilância não vai ter fiscais suficientes para olhar isso tudo. Sim. Não dá. A minha recomendação é que comece por vocês cobrando dos responsáveis técnicos de cada setor onde você trabalha. Perfeito, perfeito. É por ali, olha, eu tenho isso. Eu acho, por exemplo, o CRTR, ele pode fazer uma campanha que todos os seus associados compreendam muito bem a RDC. Perfeito. Deixa eu só informar, aproveitar o gancho que você deu. Nós já temos um trabalho, nós temos uma proximidade com a ICR e com a vigilância, porque nós temos justamente desenvolvido esse trabalho. A gente busca saber com os nossos SATs, né, supervisores de aplicações das técnicas radiológicas, ou in loco. Muitas vezes o estabelecimento nega entregar esses documentos ao CRTR, alegando que isso é função da vigilância sanitária, e geralmente quando isso acontece, nós fazemos contato com o LCR para procurar saber se eles têm, se está em dia, ou seja, se está tudo certinho, e uma vez que o LCR nos informe que não está, nós passamos para a vigilância sanitária e fala, olha, tal lugar está irregular. Então, a gente tem feito um trabalho desse tipo, inclusive com nossos fiscais com autonomia, procura o LCR, pega informação se há laudo emitido pelo LCR válido quando o local fiscalizado nega a entrega desses documentos aos nossos fiscais. Então, eu aproveitei só o gancho que você falou para que o pessoal saiba mais ou menos como é que nós estamos trabalhando. Tive mais uma pergunta aqui. O Sérgio Bicho está dizendo que recentemente vocês licenciaram a sala de hemodinâmica onde ele trabalha e ele deseja desenvolver o trabalho de doses lá. E em breve outra sala ficará pronto. Isso é muito importante. Acho que pode desenvolver sim. E é até bom, porque assim ele vai conhecer como é que vai deteriorando o equipamento e os seus acessórios. Sim, isso é muito importante. Vai conhecer o entorno daquilo ali. Você vai lidar melhor com o médico, porque na hemodinâmica é onde você tem as maiores doses em si. Né? E eu acho que vai ser bem importante. E o que acontece? Os nossos relatórios, Cadu, e respondendo a pergunta também dessa parte da hemodinâmica, a gente sempre está fazendo alterações no nosso relatório. Então, de um ano para o outro muda sempre alguma coisa. Às vezes tem mais testes. Daqui a um tempo vai chegar o momento da hemodinâmica que vai ganhar mais testes do LCR para avaliar a qualidade de imagem. Quem ganha com isso? É o tecnólogo e é o paciente. Sim, com necessariamente. Certeza. Por quê? A gente vai estar preocupado com a qualidade da imagem e vai estar preocupado também com essa redução da dose, que vai ser importante. Né? Perfeito. E necessariamente um diagnóstico fidedigno. Perfeito. A gente está faltando 11 minutinhos, então a gente daqui a pouco já vai entrar nas considerações finais, mas deixa eu chamar a atenção também de um outro assunto, perguntar como a LCR enxerga isso e passar para os profissionais que estão aqui nos assistindo como o CRTR do Rio enxerga isso. O que você achou dessa normatização da teleradiologia, né? Aqueles exames onde o operador está em outro estado, às vezes, né? Essa é uma questão maravilhosa. Por quê? O que vocês acharam? Isso aí. A gente já teve até reunião com vigilância sobre isso. Né? E na RDC tem coisas falando sobre a parte de teleradiologia. Isso. E já começou a colocar um ambiente que não é qualquer computador que pode fazer, não pode fazer o laudo. Não é um ambiente de celular que você pode gerar um laudo. É uma estação própria de trabalho. Então, você tem as workstations, por exemplo, mamografia digital. Ela tem uma workstation onde aquele monitor ali, ele tem uma resolução extremamente elevada para poder identificar a microcalcificação. E aí sim, a mamografia é um exame que vai avaliar a questão da precocidade de algum efeito. A Sociedade Brasileira de Mamografia, eu já li um documento da Sociedade Brasileira de Mamografia, onde eles botam a configuração mínima desse monitor.
Isso Então, aí. eles já tinham feito já um documento desse antes de sair a RDC. E aí Não, saiu a RDC. a gente já fez eu já fiz uma leitura de um trabalho que foi publicado, o que a gente chama de um report, que é um relatório, da Associação Americana de Física Médica. E esse report foi de 2005. E ele ali diz o que você faz de testes para os monitores. E esses monitores, eles vêm com uma configuração de controle da qualidade, aonde você coloca uma figura ali e você vai avaliar a questão de contraste, a questão de distorção, por exemplo, né? A questão de resolução dos seus monitores. Isso a gente está trabalhando internamente, Cadu. Por quê? A gente já acredita que daqui mais um tempo, e esse tempo eu espero que seja curto, que a gente já vem discutindo isso e vem trabalhando isso vai passar a entrar nas nossas vistorias. Então, monitores que têm das áreas tecnológicas, tomografia, mamografia, raio-x digital, a gente vai olhar isso. O problema que eu vejo é que, por exemplo, se o aparelho estiver aqui e o profissional estiver operando de Minas, vocês conseguem ter acesso ao aparelho que está sendo operado aqui. Pois é, essa vai ser uma questão. Mas você não consegue ter acesso de lá. Isso aí. Aí o que o LCR está fazendo? Pois é, o LCR o que ele faz? Ele vai captar o endereço dessa pessoa, desse local, e vai mandar isso à vigilância do estado ou do município, para poder levantar esse tipo de coisa. Isso acontece muito. Nos Estados Unidos, muitos laudos eram dados na Índia. Entendi. Por quê? Você barateava custo. Sim. Na história. E isso está acontecendo com a gente aqui também. Muitos têm laudos. Você faz uma tomografia no lugar, a pessoa manda o seu CD, a imagem para um outro local. E eu tenho quase certeza que não é um ambiente favorável para gerar um laudo diagnóstico. É um computador. É um computador comum que não tem aquela resolução mínima necessária. É isso aí. Necessária para você pegar esse tipo de dado diagnóstico. O CRTR, agora passando para os profissionais, tem a seguinte posição. Isso já está acontecendo, só que nós já conversamos com o Corém, nós já tivemos a oportunidade de conversar com o Corém, nos reunimos com o Corém, porque, por exemplo, quando você vai fazer um exame de ressonância magnética, nós entendemos que é nossa função posicionar a bobina. Certo. Não é função da enfermagem. É nossa função posicionar o nosso paciente na mesa de exame quando a gente vai fazer uma tomografia. Não é função da enfermagem, porque a responsabilidade do exame é nossa. Então, nós entendemos, e o Corém, ele vai ao encontro do que a gente pensa. Então, o Corém concorda conosco. Então, nós entendemos que se tiver um operador lá em Minas, ele tem que ser um profissional nosso. Mas quem está posicionando o paciente aqui no Rio tem que ser um profissional nosso, porque nós somos os responsáveis pelo exame. Então, essa é a visão que o CRTR tem do Rio, conversado já com o Corém vai ao encontro do que nós pensamos, eles concordam também, e é isso que a gente tem tentado, é dessa forma que a gente tem tentado contribuir com o Conter nessa nova lógica, nessa nova visão de matéria radiologia. Né? Com certeza. Que é algo novo. Isso aí. O que vai ser complicado para todo mundo. Eu acho importante essas tomadas de decisões que vocês estão colocando, chamando os outros entes a participar, isso é ótimo. É importante vocês levarem essas demandas, essas discussões à vigilância. A vigilância também tem essa preocupação. Entendeu? A gente participa de uma forma como fosse um grupo. Acho que com mais gente somos mais fortes. Para poder mudar algumas coisas. A gente saber aonde esses laudos estão sendo dados, com como eles estão sendo dados. Né? Tem testes para monitores? Existe. Por quê? A gente bem sabe que um ecrã, por exemplo, ele dura em média 5 anos. A sua eficiência luminosa faz 5 anos. E o monitor, mesma coisa, Cadu. Ele dura mais ou menos 5 anos e começa a perder eficiência luminosa nos seus LEDs. Perfeito. Então, isso pode passar de alguma forma. Então, essas são essas coisas que a gente precisa estar olhando, na verdade, né? Vou te dar um exemplo. Entrou o ultrassom. Eu estava lendo um trabalho recente da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, que é uma clínica top. Né? E é um trabalho que tem mais ou menos 10 anos. Isso foi implementado agora na RDC, né? Na 330, ultrassom. Ótimo. Maravilha. O que aconteceu? Só que, se você for ver, os testes são feitos no conjunto. Qual é o conjunto? Monitor da ultrassom e transdutor da ultrassom. Sim. E aonde você tem os grandes problemas? No transdutor. O transdutor, ele é um meio de muito ruído.
E, na verdade, muitas das vezes, em média, um equipamento de ultrassom, ele vem com 6 transdutores. Pô, tu olha só. Então, a gente está começando a olhar isso, trabalhar nessa forma. Por quê? Porque a gente quer dar alguma contribuição à sociedade. Sim, com certeza. Necessariamente. Com certeza. Né? E a gente sabe que vai encontrar muitos problemas aí, mas a gente também vai trabalhar junto com vocês, junto com a Senem, junto com as vigilâncias, para poder dar um norte nessa história toda. Sim, né? sim. Então, por isso que eu te falei, olha... É o que eu falo. Quando fala de radiologia, tem os órgãos responsáveis, mas é a nossa maior briga desde quando nós estamos no CRTR. Falou de radiologia, qualquer coisa ligada, sim, tem o IRD, tem Senem, na verdade, tem a Senem, tem o LCR, tem a vigilância, mas eu sempre falei, nós, como conselho, temos que participar de tudo. Como é que vai falar de radiologia, a gente vai estar fora? Então, por isso que a gente se aproximou de vocês, a gente buscou aproximação com a vigilância sanitária também, e a gente tem tentado tocar nisso aí. Eu concordo plenamente com o que você falou. Todos juntos para conseguir, de alguma forma, dar esse norte, né? Dar esse norte. Sim, a gente tem... Eu converso muito com o Marcelo, converso com vocês. A missão do laboratório ela é muito grande. Né? É muito trabalho. A gente não tem essa zona de conforto. Às vezes as pessoas pensam, não tem. É você chegar de manhã, sair de lá início da noite, e às vezes chegar em casa e estar resolvendo problemas de lá. Então, com essa pandemia, a minha agenda não para. Eu resolvo um problema, vem outro. Um atrás do outro. E você tem que fazer projeto, você tem que dar assistência na pós, você tem que olhar revisões do próprio PRS, discutir com os técnicos. Luiz Alexandre, acho que tudo é isso. Deixa eu me desculpar por te interromper, faltam 2 minutinhos só para a gente fazer as considerações finais aqui nesse tempo e finais. Então, falta 1 minuto e 55. Então, suas considerações finais. Olha, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade de ter participado dessa live. Para mim é uma coisa bem nova em si, né? E outra coisa, o laboratório ele sempre está aberto, tá? Ele não é um ambiente fechado, tá? Ele é um ambiente aberto às discussões. A gente olha muito essas questões todas do que a gente vem discutindo, né? E sempre foi aberto a todos os setores, sejam conselhos, sejam vigilâncias, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer pesquisa, tá? Então tudo para a gente fica associado à pesquisa. Então esse cartão de visitas que eu falei para você no início é um trabalho de muito empenho e eu sempre ressalto o seguinte, o mais importante do LCR é a sua equipe, né? Então tá ali, a gente está fazendo essas coisas de uma forma assim árdua, mas a gente está indo, a gente não parou na pandemia, a gente continua operacional. A verdade é essa. Sim. Bom, parabéns. Fico à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa mais específica, vocês possam com certeza falar comigo ou outros. Eu acredito que esse tipo de evento por live vai ser cada vez mais normal, porque por mais que o mundo volte ao normal, você consegue levar para outros estados também, né? Então, acho que na frente, provavelmente, a gente vai participar de mais lives. Bom, parabenizar, então, por você ter aceitado o nosso convite, parabenizar a equipe da LCR, como você falou, né? É a equipe. Mais uma live do CRTR que está se encerrando. Faltam 12 segundinhos, então não vou me alongar. Obrigado a todos que participaram, todos que estiveram aqui conosco. E semana que vem, essa semana, quinta-feira, tem outra live com o Marcelo.